Olha só que interessante. No Brasil, um país que a gente conhece pelo crescimento evangélico gigante, está acontecendo um movimento que ninguém esperava. Tem protestantes se convertendo ao catolicismo. Bora entender o que está por trás dessa jornada de fé tão surpreendente. Para a gente mergulhar nesse fenômeno, primeiro vamos dar uma olhada nesse tráfego religioso que vai e volta. Depois vamos entender as motivações. O que leva alguém a mudar de fé, sabe? Coração ou mente? A gente vai ver também as diferenças teológicas que separam esses dois mundos. E no final vamos nos perguntar, será que isso é mesmo um êxodo ou é outra coisa completamente nova? Então, tudo começa com uma pergunta que, honestamente, parece ir contra tudo o que a gente tem visto na história religiosa recente do Brasil. A gente já está acostumado com a história de católicos que viram protestantes. Isso não é novidade. Mas o caminho de volta, esse sim, desafia a narrativa principal e meio que nos obriga a olhar com mais atenção para o que está rolando na fé do brasileiro. E olha, as projeções indicam que a gente está perto de um ponto de virada histórico. Segundo dados do IBGE, lá por 2032, o número de protestantes pode passar o de católicos pela primeira vez. E é nesse cenário que qualquer movimento entre esses dois grupos, por menor que seja, ganha um peso cultural e social enorme. Mas como eu disse, essa não é uma rua de mão única não. Para a gente entender a foto completa, a gente precisa analisar os dois fluxos de conversão. E como vamos ver, eles são movidos por forças totalmente diferentes. De um lado, a gente tem uma migração em massa de católicos para o protestantismo, que é um movimento já bem conhecido. Do outro, um movimento bem menor, quase que cirúrgico, de protestantes convictos que estão fazendo o caminho de volta, mas por uma busca bem mais intelectual. A grande diferença entre essas duas jornadas pode ser resumida naquela oposição clássica, o coração contra a mente. Uma conversão é movida pela emoção, a outra pela razão. A conversão para o protestantismo, em muitos casos, é um fenômeno de massa. O motor aqui é a emoção, sabe? Aquelas experiências de conversão super intensas, um acolhimento forte da comunidade e cultos que parecem grandes espetáculos. Agora, em total contraste, a jornada de volta para o catolicismo é intelectual e muitas vezes é uma jornada solitária. É um caminho construído com livros, estudo da história, dos padres da igreja, da doutrina, tudo em busca de uma coerência lógica que alguns sentem que falta nas suas igrejas de origem. E essa busca por coerência nos leva direto para o coração da briga teológica, aquela grande disputa entre a escritura e a tradição como fontes de autoridade. Esse versículo aqui do Evangelho de Mateus é um dos maiores pontos de divergência. A interpretação de uma única frase cria a base para duas visões de mundo cristãs que são completamente diferentes. Essa tabela resume bem a divisão. Para os católicos, a pedra é Pedro, a pessoa, e é isso que justifica a sucessão papal. Já para os protestantes, a pedra é a fé que Pedro declarou, ou o próprio Cristo. Essa diferença cria dois modelos de igreja bem distintos, uma com uma autoridade centralizada aqui na Terra e outra com Cristo como único fundamento. Outro ponto de atrito gigante é a veneração dos santos. Para muitos protestantes, isso soa como idolatria. Mas a visão católica se baseia em três distinções que são cruciais. A primeira é a latria, que é a adoração absoluta, total, exclusiva, devida somente a Deus. Logo abaixo da látria, vem a hiperdúlia. É um tipo especial de honra, sabe? Acima de todos os outros seres criados, e é reservada só para Maria, por causa do papel único dela como mãe de Deus. E por último, a dúlia, que é a veneração dada aos santos e aos anjos. Eles são vistos como exemplos de fé e como intercessores. Para os católicos, essa hierarquia de honra é fundamental e, mais importante, é completamente diferente da adoração que pertence só a Deus. Mas não é só por causa das divergências de doutrina. Existem também algumas rachaduras na própria base de certas comunidades protestantes que acabam levando seus membros a procurar um novo lar espiritual. As fontes mostram vários fatores. Tem a enorme fragmentação de doutrinas, onde cada igreja pode ter sua própria interpretação, a mercantilização da fé, com aquele foco exagerado na teologia da prosperidade, e a falta de uma base teológica mais sólida para alguns líderes. Tudo isso pode criar um ambiente de incerteza que leva alguns a buscar outra coisa. E para onde vão essas pessoas? Bom, o processo para encontrar um novo grupo religioso, seja ele qual for, segue um padrão que é universal. Primeiro, vem a identificação com uma nova mensagem. Depois, o sentimento de acolhimento pela comunidade. E, por fim, a pessoa adota aquela nova identidade de fé para si, fechando o ciclo.
E isso tudo nos leva à nossa conclusão, que meio que reformula a história toda. Talvez o que a gente está vendo não seja um êxodo, mas algo um pouco mais complexo. Em vez de um êxodo, alguns estudiosos chamam isso de movimento cíclico. A ideia é que nesse mercado moderno de crenças em que a gente vive, a afiliação religiosa ficou menos permanente. As pessoas circulam entre as fés, numa busca sem fim por significado que reflete a fluidez do nosso tempo. Essa ideia, aliás, se conecta perfeitamente com o conceito de relações líquidas do sociólogo Zygmunt Bauman. Pensa bem, se os nossos relacionamentos pessoais e profissionais se tornaram mais fluidos, mais temporários, por que a nossa relação com a fé seria diferente? No final das contas, tudo se resume a esta pergunta: a fé é um lar permanente ou é uma jornada contínua? A forma como cada brasileiro vai responder a isso, seja com os pés ou com a mente, vai definir o futuro do cenário religioso aqui no país.